Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Boa quarta-feira a todos, né? Mais um dia, estamos todos aqui reunidos. Eu, Lucas, vocês e Gustavo. Opa! Fala, Gustavo. E aí, rapaziada? Saudade, tava com saudade? Como é que tá? Cara. Voltei. Cara, eu falei pro pessoal, eu fiquei quase em depressão. Eu achei que não ia dar certo, mas Gustavo voltou, cara. Salva de palmas, salva de palmas pra nós Gustavo. somos... É isso, eu gosto assim, de gente que resolve o problema, entendeu? Ele mudou pra Ouro Preto, o que a gente fez? Arrastou ele de volta, falou, você não vai mudar, volta pra cá. Tudo através da tecnologia. Tá vendo aí? Cara, tecnologia salva vida, né? Com certeza. Conseguimos trazer o cara de Ouro Preto pra vir gravar com a gente. É uma Outra honra. cidade. É uma honra, minha honra. O programa não foi o mesmo sem você, todo mundo sabe disso, não? Isso, Fala sério, você sentiu falta de Gustavo? Vocês estão sendo da muito... genialidade desse rapaz de ouro aqui da Medivita. Cara, sentimos falta. Ó, vamos lá, pra falar a verdade, a gente só trouxe ele pra cá porque nas conversas com ele, nessa mudança toda, surgiu um assunto ali que eu vi de forma muito invejosa o que ele tava vivendo ali, a nova realidade de Gustavo, e nos fez pensar num tema que vai ser muito legal hoje, que é para falar de como que o seu meio, o ambiente que você está inserido, sua cidade, sua rua, seu bairro, pode afetar a sua saúde. Gustavo tem um relato aí muito bacana, que depois a gente podia até trazer as imagens, né, Gustavo? É verdade. Da sua vida de barão agora, né? Os passeios Ouro aqui, Preto. né? Respirar novos ares. Os passeios fenomenal, respirando os novos ares aí de Ouro Preto. Mas, cara, o assunto hoje é muito bacana. Como que o seu meio são coisas que a maioria das pessoas não percebem, tá? Que o meio que você está inserido afeta muito sua vida. Cara, eu trouxe alguns vídeos aqui bem bacanas e vamos reagir e aí a gente vai comentando, beleza? A introdução, um breve comentário, é só, tipo, lembrando que quando a gente fala de má urbanização, a gente está falando de cidades que crescem de forma desordenada, né, sem planejamento adequado, e aí transforma no que acontece nos dias atuais, né? Perfeito. E às vezes nem só sem planejamento adequado, né? Mas porque às vezes as pessoas pensam assim, as cidades vão crescendo e não tem planejamento, falta planejamento. Mas não só falta planejamento, falta bom planejamento. Porque também existe o mau planejamento, né? Existem cidades que são altamente planejadas, depois eu vou comentar um pouquinho aqui, mas que não são tão saudáveis assim. Verdade. Mas vamos lá, vamos rodar o vídeo, vamos ver o que a gente tem aqui hoje. Cara, esses vídeos aqui, eu trouxe 3 videozinhos que são muito bacanas, que mostram exatamente isso aqui, ó. Você já parou para pensar nisso aqui, ó? Vamos lá. Cara, aqui, até aqui, rua típica do Brasil, né? Você vê essas ruas ali de regiões mais periféricas, afastadas, e a gente tá naquilo ali, inserido, passando por aquilo todo santo dia, ruas apertadas, cheio de trânsito, fiação para tudo quanto é lado, a coisa meio degradada, sem passeio. O passeio não dá nem pra... O carro fica estacionado no passeio, porque você ficar na rua, não passa nem outro carro. Mal. Então, é realidade... Não dá pra transitar, né? A rua não cabe nem as pessoas que estão nelas, o passeio nem pra pessoa dá. E aí, você tá ali naquele meio e nunca percebe que aquilo te afeta, até que aí vem a grande virada, você sair desse meio. Cara, olha a diferença, né? Que a gente às vezes não repara. Aqui parece ser uma cidade nos Estados Unidos, né? Cidade ali na Flórida, algo assim. Até mesmo aqui, né? Na região sul. No sul, né? Balneário Camboriú. Isso é verdade. Balneário tá muito bem famoso, parecidas. Assim. Mas, cara, olha aqui a grande diferença que a gente já nota. Tem espaços aqui, a gente vê espaços melhores para o pedestre caminhar, né? A gente vê que tem um passeio aqui mais adequado, muitas árvores, né? Tem um espaço mais fluido para as pessoas andarem. Confortável e segurança, aqui, né? Aqui, muita região aqui, muito espaço aqui para as pessoas andarem, né? Dos dois lados, segurança, arborização. Cara, isso aqui já dá uma diferença na vida do cabra que é tremendo, né? Fala sério. Quer ver? Vamos mostrar aqui mais uns 2 aqui. Espírito Santo, né, Vitória, tem uma orla bacana, que o planejamento que eles fizeram lá, assim, foi muito bem colocado, viu? Porque realmente parece até um lugar mais, sabe? Evoluído, pensado para essa questão. Um lugar mais urbanizado. Tem uma cidadezinha próxima de Vitória, cara, eu esqueci o nome dela, mas é uma cidade menor, assim, o meu sogro adora ir lá, e eles reformaram a cidade toda, fizeram essa orla. Lá em Balneário Camboriú, o pessoal critica muito Balneário, mas de forma muito, muito desonesta, porque Balneário tem uma urbanização muito boa. Sim. Tem até um vídeo, eu não vou trazer ele hoje, talvez em outra ocasião eu traga
com esse vídeo que ele é um pouquinho maior, mas o cara anda ali pelas ruas de Balneário e mostra quão agradável é, tem árvore para tudo quanto é canto, espaço para bicicleta, espaço para o pedestre, um bom espaço para trânsito dos carros e veículos, muito transporte público. Então, assim, é uma cidade que ficou bem urbanizada, apesar de ser uma cidade que construiu muitos prédios ali na orla que as pessoas reclamam muito, né? Tem muito prédio e tal, mas eles fizeram uma orla bacana, que não foi só pro prédio, não tem só prédio na beira da praia, dá pra você andar bastante, então ficou legal. E aqui, cara, ó, mais um vídeo desse aqui, ó, aí, mesma coisa, cara, olha lá, ó, asfalto terrível, iluminação ruim, aqueles fios horrorosos que prejudica a nossa... tudo esses fios, que coisa feia. Não, isso aqui, cara, isso aqui é um crime contra a humanidade, ó. Se você nunca percebeu isso, cobra agora. Vamos lá, ó, o Medvita entrando em termos políticos, cobra do seu vereador e do seu prefeito pra arrancar isso aqui da cidade, cara. Isso é coisa terrível, bicho. Isso aqui prejudica muito eu sou o maior inimigo da fiação aérea que existe, cara. Eu odeio a fiação aérea, cara. Eu odeio a fiação aérea. Não só na questão estética, né, que é muito feio, querendo ou não. Na porta da minha casa, vez ou outra, os fios tem uns postes assim que ficam mais ou menos assim na porta da casa dos meus pais, né? Tem um fio que tinha aqui, cara, todo mês caía essa porcaria desse fio aqui, sim, cara. Corre risco de eletrocutar alguém, tropeçar, cair, de causar acidente, bate na pessoa, bate num carro. Cara, isso aqui é terrível e toda hora tem que ficar dando manutenção, fora que é muito feio, né? É feio. E aí, o que esses vídeos trazem? Justamente isso, que você não percebe o quanto que o ambiente te afeta até que você sai dele, porque a gente fica acostumado, né? Só que aí quando você vai para outros países, outras cidades melhores com a melhor urbanização, ó, cara, cadê a fiação aqui? Às vezes até tem uma fiação aérea, tem um asfalto um pouco prejudicado, mas é pouco, cara. É pouco, não é essa quantidade, não é, né? a maior parte, né? Não. É uma pequena parte. Fora que aqui, ó, aqui tá até agradável comparado ao que a gente vê por aí, né? Com certeza. Eu ia falar isso agora. Se você comparar com alguns becos que tem em algumas favelas mesmo, você fala que aquilo ali sim é muita insalubridade. Aqui, isso aí é paraíso comparado com aqueles. Aqui, ó. Cara, isso aqui é o mais comum, ó. Aqui, choveu, acabou o asfalto. Acabou o asfalto. Um asfalto comum do Brasil. Não, olha aqui, vamos voltar aqui. Olha que maravilha, cara. Cadê a fiação? Cara, não isso aqui, ó, arborização, espaço pra gente andar, arborização, olha, cadê a fiação, cara? Cadê a fiação prejudicando a nossa vista? Olha que lindo. E aí você permite ter um design bacana, né? O Lucas ali gosta do design, ó, você tem cara, você vê, o poste nosso é tudo feio, né? É só aquela coisa que mal serve pra, tipo assim, ter uma utilidade, né? Que é iluminar a rua e de forma muito ruim, né? De uma forma muito ruim. Cara, eu até tava vendo que a forma como que você coloca a iluminação, digamos assim, a projeção da iluminação, ela pode mudar de acordo com o design da lâmpada. Sim. Porque a distância, né, quanto mais distante ela tá do chão, menos ela vai iluminar. Dependendo do formato da lâmpada também, ela ilumina menos. Tanto que as pessoas se sentem muito inseguras saindo à noite aqui no Brasil. Sim, com certeza, assim, a criminalidade já é alta. Agora imagina aí com iluminação ruim, que já favorece, né, a quem já tá na má intenção a fazer coisas ruins, né? E são, mais uma vez, né, coisas que nós não percebemos. Só de melhorar, assim, a iluminação da cidade, as ruas, mais pra frente a gente ainda vai falar do adensamento e outras coisas, isso aí, e você às vezes tá ouvindo a gente falar disso aqui, mas você tá meio perdido, como que afeta a saúde? Se você sai toda noite que você vai sair, você vê aquela rua, né, escura, tudo, você sai preocupado, você sempre fica tenso, você não consegue sair de casa, ter uma boa caminhada. Imagina, você já chegou daquele dia cansado do trabalho, você nem consegue sair porque você tem medo de andar na rua. Então, são vários fatores que isso vai mexendo com a gente, né? E a gente não percebe. E vai... como que a gente pode dizer? Afetando a saúde traz consequências assim, dia, que você pode falar que no início não é nada demais, mas que no futuro, com certeza, assim, carrega um peso muito forte. Por quê? Um exemplo, né, a gente levando pro lado da saúde aí, a questão de arborização e um ambiente que é só né, um ambiente engessado, né, de pedra, a selva de pedra, né? Já está comprovado aí que as árvores ajudam demais na questão tanto de, né, filtrar, né, o ar que já é podre por si só, né, por conta da poluição, mas que diminui a ansiedade, né, que eles produzem fitoquímicos que, isso é verdade, né, ajudam a combater o estresse, por exemplo, né. Você tá ali igual
algumas empresas adotam, né, a ideia de colocar um vaso dentro da sala, umas plantinhas assim, que ajudam, né, a diminuir o estresse. A gente vive em constante estresse e uma cidade, né, de pura pedra ali, destruição, caos, né, não vai ajudar em nada. Aquela monotonia, né, de cores, não tem cores diferentes, não tem temperaturas, variações, é sempre aquela coisa monótona, igual a gente vai ver aqui, você falou das árvores, vou rodar aqui, e, cara, esse negócio das árvores é muito verdade. A gente vê que as pessoas sabem, quem mora aí próximo de um parque, uma coisa assim, sua vida é outra. Se você tem disponibilidade de ir num parque, dar uma caminhada, toda vez assim que, quando a gente tava muito estressado, saía daqui do trabalho, a caminho de casa tinha um parque, assim, sempre que dava eu parava, caminhava um pouco, cara, tudo sumia, assim, as preocupações, só de ter esse contato ali com a natureza, assim. O que fez, por exemplo, a Austrália, que ganhar o melhor lugar para se viver, essas coisas assim, são esse complexo inteiro, né, de qualidade de vida, né, por exemplo, Melbourne, né, Amsterdã, né, que é uma outra, e Copenhague, né, a calçada que é ampla e acessível, né, arborização, mobilidade integrada, né, ciclovia segura, transporte público eficiente, né, as faixas muito bem sinalizadas, tudo isso incentiva as pessoas a caminharem, né, pedalar, essas coisas assim. Então, eu acho que é todo um complexo que falta, né, com alguns pontos que a gente poderia estar observando e pedindo, né, por esse apoio, por essa ajuda, por questão de saúde mesmo. Sim, a disposição das pessoas de saírem, de estar em ambientes assim, torna-se mais... As pessoas sentem mais vontade, né? Sim. Então, um parque, uma rua mais propícia para caminhada, com árvores, uma calçada que não é irregular, não tem aqueles desníveis de calçada. Aqui na nossa cidade mesmo a gente vê uma calçada tá com 30 centímetros de altura, a outra já está na terra, a outra calçada está... Não tem padrão. Aqui, ó, isso aqui é o mais comum, ó. Cara, como é que você caminha num lugar desse aqui, ó? Tipo, não, vou tirar um dia pra caminhar. Você pode comprar o tênis que for, não tem como, cara. Olha, o nível do nosso calçamento é isso aqui, ó. Aí o pessoal fala, mas é porque o lugar é íngreme, aí não tem jeito. Não, cara, não é. Olha isso aqui. É tipo assim, a gente nem espaço pra passeio, né? Quantas e quantas vezes eu já tava caminhando no centro, né? Sim. E aí tem literalmente só um poste no meio da calçada. Você não consegue nem passar, você tem que ir pra rua. Você tem que ir pra rua. Aí, detalhe, você tem que ir pra rua mesmo, porque tem umas ruas no centro que nós vemos que são exatamente assim. Tem o passeio deve ter, tipo assim, uns 40, 50 centímetros. No máximo. Aí tem um poste que tem ali uns 30 centímetros no meio, e aí você tem que ir pra rua. Só que aí, do lado aqui da calçada, o que tem? Estacionamento de carro. Numa via que só passa de uma única. Carro. Então tem estacionamento. Aí é apertado. Então a única forma de você ir já que não dá pra sair passando por cima dos carros, é ir pra rua mesmo. Aí você tem que ir literalmente pra rua pra andar com o risco dos carros que passa carro e passa ônibus. Sim, e motos. E motos. Numa rua muito apertada. Numa rua muito apertada. Então o que você corre ainda risco? Falando de saúde, né? De ainda ser atropelado e ter que parar no hospital, né, cara? Exato. Tem uma construção que acaba sendo muito personalizada do espaço público, né? A gente não vê o espaço público sendo pensado pra todos. Sim. Pro benefício de todos. Não há um planejamento nesse sentido. Um assunto que a gente pode falar depois, eu vou até falar dele ali, é da construção e do planejamento das cidades, que aqui no Brasil a gente tem muito isso, que é pensado sempre nos automóveis, né? A gente sempre pensa nos carros, as pessoas gostam muito aqui no Brasil, tem um pensamento mais ou menos igual nos Estados Unidos, a gente gosta muito de carro, então sempre quando inaugura uma nova via com várias pistas, todo mundo fica, nossa, incrível, agora tem uma rua que vai direto lá pra minha casa. A gente sempre pensa nisso. Aí o que acontece? As pessoas têm que cada vez mais andar de carro, se endividam, compram carros, não usa o transporte público porque isso aí tem um preconceito ali social, né? O cara fala, não dá pra andar de ônibus, de metrô, já era, isso é coisa do cara que é pobre e tal, tem que ter o carro é nível, é sinônimo de status. Subiu de nível. Inclusive a gente é tão movido à cultura, né, que eu, por exemplo, sou um grande exemplo disso, eu amo carros, né? Meu sonho é o GTRzão, nossa senhora. Olha, o cara vai sair poluindo todas as ruas de Ouro Preto. Pois é. Mas é isso, aí aumenta o volume de carro, aumenta a poluição dentro da cidade, né? Já tem pouca árvore, igual o Gustavo falou, não tem a filtragem do ar. Cara, São Paulo mesmo, passei já há muito tempo ali em São Paulo, Gustavo também. Cara, você vê aquele ar cinza, né, da cidade. Nossa assim, senhora. Cidade cinzenta. Muito poluído, cara. Demais. E olha que São Paulo, assim, tem até bastante árvore, só que
o volume, proporcionalmente parece ser muito pouco, né? O volume de automóveis, carros, indústrias é tão grande. Prédios, não, é absurdo. Que minimiza as árvores que já tem. Às vezes você tá dentro aquelas mini praças, parques ali que tem muita árvore, só que você nem consegue perceber que tem árvore de tanta... Não, e ela não é o suficiente, né? É tipo você tentar jogar ali um papel toalha dentro de uma banheira. Por isso que eu sou a favor daquele projeto The Line da Arábia Saudita, do herdeiro Mohammed bin Salman. Eu já não Depois gosto pesquisei. do The Line. Mas é interessante, ele ia suprir tudo isso aí. Assim, é muito engessado, né? Tipo uma parada utópica, né? Mas é muito interessante. Imagina aí, 170 km de comprimento, planejado para sustentabilidade, né? Tipo, energia 100% renovável. A mobilidade é não ter carro e o transporte será feito por um sistema de energia limpa, né? E a população, né, que escolhe ter, tipo, mais ou menos ali 9 milhões de habitantes. Por coisa, né? Aí, ó, o Gustavo tá falando desse projeto aqui, ó. É literalmente uma cidade hiperpopulada aqui, que é formada numa linha que atravessa lá o deserto saudita lá. Não, e o trem tipo assim, de um lado a outro rapidão e tem tudo. Você consegue chegar tudo rapidão. Então é interessante o projeto, mas meio absurdo, né? É porque eu gosto da horizontalidade da cidade, né? Porque essa questão de ser sempre muito linear ali, tem uma coisa bem futurista, tudo. Eles colocam algumas críticas lá, falam alguns motivos que não vai funcionar, porque a gente tem essa tendência a ir espalhando assim territorialmente, ganhando território. Falta o molho. Mas é um projeto interessante. Depois a gente pode trazer isso aqui um dia. A gente traz aí os prós e contras. Mas um negócio, um lado interessante disso que a gente está falando é o quê? O cara, vamos lá, as cidades pensadas para os carros, para os veículos. Aí vai ter gente que vai falar, mas é óbvio, eu não vou querer ficar indo para o trabalho de bicicleta. Mas aí que tem um problema. Você está pensando o seguinte, seu trabalho fica a 1 hora de distância da sua casa. É óbvio que você não vai querer ficar andando 1 hora, chegar todo suado e tal. Mas o cara vai chegar cansado, indisposto, tudo, ele não quer ir para o trabalho. Ele fala assim, isso aí é um sonho absurdo, não dá pra ir. Esse negócio é coisa de gente rica e tal, não sei o que. Mas a gente tem outras possibilidades. Tipo assim, você não lembra do meu possante? Dá o mesmo tempo de carro, mas assim, devagarzinho. É verdade. E corta um monte de trecho. Porque pensa... É porque aí a gente tá pensando, ok, para uma pessoa, e o argumento pode ser válido. Para uma pessoa, tipo assim, você ir, igual o Gustavo tá falando do patinete elétrico lá que ele usava, só coloca uma pessoa. Imagina que você é um pai de família, tem que levar seus 3 filhos da escola, sua esposa no trabalho, ir pro trabalho no final. Aí você fala, de fato, aí parece ser meio utópico. Só que aí que entra o planejamento urbano na saúde. Por quê? O seu trabalho não deveria ficar 1 hora de carro de distância de você. Esse que é o ponto. Você deveria ficar mais próximo dele. E aí entra no quê? Essa ideia aqui que eu vou trazer para vocês, que é a cidade de 10 minutos. Cara, isso aqui foi na verdade é uma ideia, né, que já é um pouco mais antiga, que as melhores capitais aí do mundo em termos de planejamento urbano, de urbanismo, que tem aí os exemplos que é Madrid na Espanha, Londres, Seul na Coreia do Sul, eles estão desenvolvendo cidades cada vez mais adensadas. Que é que isso significa, né? Aí, ó, palavra legal, adensamento. Basicamente assim, as cidades nossas, essas grandes capitais, são hiperpopuladas, né? Igual a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro aqui no Brasil, Belo Horizonte. Tem muita gente num espaço muito pequeno. E isso aí, as pessoas já entendem como adensamento, mas às vezes isso é um mau adensamento. O que seria essa cidade de 10 minutos? Você adensar da forma correta. Quando esse cara está muito distante, ele tem que trabalhar no centro e andar 2 horas para se locomover, isso aí é terrível. Como que você corrige isso? Fazendo com que os bairros tenham todas essas atividades que permitam que as pessoas morem nos mesmos bairros, principalmente nos grandes centros, trabalhem ali e tenham seu lazer. Então são bairros ali bem planejados que, por exemplo, se você tem um bairro com muitos prédios, em que a parte da base do prédio seja uma parte comercial, onde vai ter ali alguns trabalhos, bares, restaurantes, que haja movimentação de pessoas, o que aumenta a segurança, aumenta a sua possibilidade de lazer, porque se tem uma padaria na
esquina do outro quarteirão, você não precisa ir lá de carro, você não precisa pegar uma moto, pedir um iFood, uma coisa assim. Você pode descer, ir lá na padaria, você já caminha, você se movimenta, você interage com as pessoas, você leva seu filho no parque, no parquinho ali para brincar, na praça. Então o bom adensamento é criar essas cidades de 10 minutos. E aí por que o nome? Que tudo que você precisa fazer tá a 10 minutos de você. Você desce, anda, pratica exercício, não vive de forma sedentária, não fica só dentro de casa, sente segurança porque vai ter pessoas circulando na rua. Qual que é o lado ruim dos bairros 100% residenciais? Você não vê pessoas circulando nas ruas, né? Exatamente. Então aumenta a sensação de perigo, tanto que tem pesquisas que mostram que os bairros que têm mais assaltos, crimes violentos, tipo roubo, assalto, furto, etc., são esses bairros residenciais, que tem pouca movimentação de pessoas. Então às vezes você está ali parando um carro, aí o cara te assalta, porque não tem ninguém na rua. Agora pega uma rua hiperpopulada, cheia de bares, movimento e tal, quase não tem, né? E detalhe, o mau planejamento urbano ainda prejudica principalmente quem? As famílias mais pobres, que são afastadas e aí não tem o transporte público, não tem nada, eles demoram e também não tem renda para comprar um carro, às vezes mal uma moto, que também é outro problema dentro do Brasil, né? Eu conversando com um amigo ortopedista, ele falou que tem traumas que nem sequer existem nos livros lá de ortopedia aqui no Brasil que aparece por causa da quantidade do trânsito de moto que gera muito acidente de trânsito, né? Que na maioria dos países assim mais envolvidos que fazem esses manuais, nem tem esse tanto de casos, porque não tem esse tanto de moto que gera esses acidentes traumáticos aí de fraturas, etc. Então, é outro problema urbano também, né? Eu vi um Reels de um cara falando que saiu eu não lembro se foi dos Estados Unidos ou se foi da Europa, não me recordo, mas assim, ele falou que teve lá o estudo, né, de ortopedia e tal, e que lá não acontece, né, tipo, tanto acidente assim, não acontece nada que a pessoa tenha uma fratura que tenha que no estudo ele tenha que pegar aquilo, né, como, por exemplo, aqui, né, no Brasil, que eles falaram que chegaram aqui para fazer, eu não sei se foi residência, me falha a memória, mas enfim, eles foram para a prática e em uma semana eles gabaritaram todo o quadro de estudo que eles tinham que ter. Pois é, isso é um problema muito grave. Então a gente vê assim que não é tão simples, então, principalmente quem está vivendo nesses grandes centros, né? Às vezes, nessa aula aqui desse TED Talk que esse doutor, o Paulo Saldiva dá, ele fala muito disso, que a diferença de exposição a doenças em cidades hiperhabitadas, em cidades hipohabitadas, ou menos habitadas, é muito gritante, tanto que, por exemplo, o número de exposição das pessoas a determinados tipos de infecção, ou câncer, doenças e transtornos, até mesmo ansiedade, é muito maior em cidades hiperpopulosas do que as que são menos populadas. Então, ele faz um comparativo aqui entre cidades de 1 milhão de habitantes e cidades de 100 mil habitantes, né? E realmente, quanto mais as cidades vão crescem de forma mal planejada, e a gente vai começando a enfrentar cada vez mais problemas visuais, igual a gente falou lá, né? É a fiação feia, é um monte de propaganda, tudo mal colocado e mal feita, mal... Poluindo, né? Polui. O ambiente então, já visual. polui só o ambiente visual, né? Não tem uma árvore, não tem uma coisa, não tem um contato com a natureza. Aí polui. Outra coisa, cara, que dá muita raiva também é a poluição sonora, né? Cara, eu vou falar, ontem eu fiquei com raiva do futebol. Cara, quando começaram a soltar fogos de artifício lá perto de casa, não, isso é chato, e eu tô com um bebezinho em casa, aí a gente tinha acabado de colocar ele pra dormir pro primeiro sono da noite, que é o mais importante, e aí começou, cara, foguete, a gente tipo assim, eu vou morrer, cara, a gente só queria dormir um pouco e começou aquele tanto de foguete, a gente falando, se o bebezinho acordar, a gente vai sair na rua e vamos derrubar todos esses foguetes que existem, cara, eu não aguentava mais. Não dá. E aí, fora isso, tem o quê? Carro de som, o vizinho tocando som até tarde. Sim, até o próprio alarme de carros disparados, buzina, alarme de casa, buzina, shows em bares. Tem lá na região perto de casa, tem um bar em frente ao outro praticamente. E aí eles começam a tocar música ao vivo, então cada um quer competir para quem toca mais alto que o outro. Então junta um bar aqui, tocando música ao vivo, do outro lado também tem outro, aí mais pra frente tem outro, deve ter uns 3, 4 só na mesma rua, assim. Sim. Tinha até uma casinha lá para alugar,
que quando eu casei eu olhei para alugar. Ficava em cima de um desses, não literalmente em cima, mas bem próximo desses bares. Ficou para alugar 1 ano e meio praticamente. E eu acho que deve ter alugado para algum fim comercial e tal, porque, né, é inviável a pessoa morar e praticamente, sei lá, 4 dias da semana ter show ao vivo em 4 bares diferentes ao redor daquela casa. Cara, essa aí foi a situação que meus pais viveram e vivem até hoje, por muito tempo. Que lá na casa dos meus pais tem literalmente isso, são 4 bares e do lado tem uma casa de show ao vivo. E aí, qual é o problema, né? Eu tava até falando assim, mas então como que a gente vai adensar? Como que vai ter comércio, vai ter bares, essas coisas? As pessoas, e na mesma área residencial, as pessoas vão surtar. Por isso que as pessoas querem afastar para ter paz e tudo mais. Só que aí que entra, isso dá para ser controlado com boas regras de urbanismo, né? Se as pessoas tivessem, por exemplo, horários para você ir até determinado horário de forma concreta, né? E tivesse fiscalização, até esse horário aqui a gente vai com até esse volume, depois disso tem que abaixar o volume, porque não importa se tem um bar, tipo assim, próximo da sua casa. Se o som for controlado dentro do ambiente, o que acontece na maioria das vezes? Você tem o som no bar, o som tá quase virado pra rua, e é uma caixa de som de todo tamanho. Não, você tá dentro do bar, você não consegue conversar com a outra pessoa. Não. Porque o som lá dentro Então, assim, entra também a questão cultural, né? Que a gente tem essa cultura do som alto. Os tratos sociais são diferentes, né? Porque, para isso, faz a comparação, por exemplo, com a Suíça, que tem limite de som, tem limite de horário para você fazer algo, até descarga para você dar lá. Eu ia falar exatamente disso. As cidades, tipo assim, são mal construídas, né, mal planejadas, as pessoas demoram tempo demais para se deslocar, quando se deslocam de uma forma ruim, não caminham, não praticam esportes, acabam ficando sedentárias, quando saem às ruas são todas mal planejadas, não são apropriadas a caminhada mesmo, né? Isso a gente só encontra em pouquíssimos lugares. Não é exceção, é a regra. Então, é a regra, né? Você não é incentivado a isso. E aí você vai acumulando esse tanto de coisas, ficando cada vez mais estressado, ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais depressivo, e você, de fato, vai tendo sua saúde prejudicada, né? E quando a gente pensa nos grandes centros, cara, pior ainda mais. Só de ter que pensar de gastar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, o trânsito e tal. E aí a gente fala de vários fatores de saúde, né? Que aí a gente entra em fatores respiratórios, por causa da poluição do ar, de toda essa movimentação, fatores psicológicos por conta do estresse diário, né? Fatores cardíacos, porque não pratica mais esporte, não pratica mais exercício. Então é um monte de coisas, de fatores que vai minando a saúde da pessoa. E que mostra que como que a cidade é um tópico importantíssimo para a nossa saúde, né? E que a gente não para pensar nisso. Assim, o lado bom é que cada vez mais agora, o que a gente tem? Assim, as cidades são complicadas, a gente sabe, tem toda essa dificuldade de locomoção, de você ter que conseguir os acessos, tudo, mas, por um lado, a tecnologia tem auxiliado de alguma forma. E a Medvita nunca te deixa na mão, né, cara? A gente tava falando aqui, as cidades estão complicadas, os grandes centros urbanos, se você é de São Paulo, você sabe disso, se você é do Rio, você sabe disso, para você conseguir, imagina, a gente falou disso diversas vezes, ir numa UPA, buscar um hospital, ir no atendimento, você gasta aí, além de gastar dinheiro, gasta seu tempo, se estressa, prejudica a sua saúde. Cara, você vai para tratar um problema e acaba arrumando outro no caminho, né? Sim. Você machucou o dedão do pé, aí você vai pra UPA, você gasta 2 horas de trânsito para ir para voltar, quando você chega em casa, você já tá com um problema maior do que o dedão, que é o estresse gigantesco que você passou, né? Cara, o bom é que a gente tá tentando ajudar o pessoal, né? Então, cara, com a Medvita você consegue ir tentar resolver seus problemas de saúde, tudo na palma da sua mão, pelo celular, é só acessar, é fácil, rápido, não tem fila, você agenda na hora, tem atendimento no mesmo dia, sem trânsito, sem estresse, tranquilo, te livra de ter que passar por essas dificuldades aí na rua e você vai conseguir um atendimento excelente, de qualidade. Inclusive, a gente está falando de estresse, né? A gente está no mês da saúde mental aí, né? Um mês importante para falar disso. E, cara, a gente queria trazer aí uma novidade. Agora a gente está com um psiquiatra na Medvita. Então, para falar de estresse, para falar de todos os problemas relacionados a isso, de como você está lidando, cara, a gente tem um psicólogo, psiquiatra, tem combos de atendimento. Dá para você fazer todo o seu atendimento por ali na palma de sua mão. E, cara, vai conversar, faça seu tratamento. Se você está passando por estresse, está passando com alguma dificuldade,
não hesite em procurar ajuda, não hesite em procurar a Medvita. Exatamente. Porque você vai procurar e vai encontrar o seu tratamento da melhor forma possível. Melhor, dentro de casa, no seu conforto. E lembrando, a Medvita, ela faz um tratamento totalmente holístico. A gente trata tanto com psicólogo quanto com psiquiatra. A gente tem combo de psicólogo que a gente pode aproveitar, né, para uma data tão importante aí, né, no período que a gente tá gravando o vídeo, que procurem mesmo, não se acanhem. Se você não tá querendo sair, se locomover por conta de ansiedade ou depressão em casa, temos essa ajuda para você, entendeu? Você consegue entrar na Medvita e procurar, né, uma ajuda especializada para isso, né? Tem muita gente que tá sofrendo com isso, né? Às vezes tá dentro de casa, não consegue nem sair. Quantas vezes nós já não lidamos com pacientes? A gente tem aí, dá para pegar depois, colocar aí, tem depoimentos de pacientes que falavam que nem conseguiam sair de casa para conseguir um tratamento, às vezes estavam passando por estresse muito severos, e de casa mesmo conseguiam fazer todo o tratamento para sair e cuidar disso, né? Porque às vezes nós nem conseguimos melhorar o nosso ambiente, né? Ter forças para agir, porque apesar de tudo, todos nós somos moldados pelos nossos ambientes afetados por ele, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do filósofo espanhol Ortega y Gasset, que ele fala que nós somos formados por nós e nossas circunstâncias, né? E aquilo que fazemos delas. Sua bagagem é pesada, mas tem gente que pode te ajudar a levar isso também, né? De forma mais leve, sem dúvida nenhuma. O objetivo é isso aqui, ó. Cidades adensadas, com comércio, padaria próxima, cabeleireiro, você fazer tudo de pé, poder andar com sua família aí, passear final de semana com segurança, boa iluminação, boa arborização. Cara, isso aqui é perfeição. Só não é mais perfeito que Medvita. Siga a gente, já sabe, né? Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, fala o que você achou, me xinga, fala qualquer coisa, né? Deixa o gostinho, a gente sempre fala, deixa seu comentário, se inscreva, ativa o sininho. Tem mais alguma coisa? Siga nosso Instagram. Isso. E chama a Medvita. Chama a Medvita. Isso, vai lá, vai conferir o nosso psiquiatra, vai conferir o nosso psicólogo. Se cuida. Até mais, galera. Valeu! Tchau, tchau.